Estamos de volta aqui no programa Mundo Animal, falando hoje sobre fisioterapia na medicina veterinária, um assunto interessantíssimo, muito bacana. Estamos com a doutora Estela Sakata, que vai falar um pouquinho para a gente agora dos aparelhos, né, da fisioterapia passiva, como ela bem disse aqui. Doutora Estela, laser, estímulos elétricos, ultrassom, magnetoterapia, enfim, quais as indicações desses aparelhos? Em que condições a gente usa? A fisioterapia veterinária, ela difere um pouquinho da fisioterapia humana. Então, quando os proprietários vêm para a gente para reabilitar, eles estão muito acostumados que algum já fez fisioterapia ou não. Na medicina humana, a pessoa ela trabalha muito mais exercício. Então, você pode perguntar para alguém que fez, ela fala, eu fazia exercício. E no máximo um aparelho ou outro que eles chamam de choquinhos, que era o que eles faziam. No cão é um pouco mais difícil, os exercícios, dependendo do que a gente quer, a gente precisa inventar exercícios para eles fazerem, para eles contraírem ou executarem um movimento que a gente quer. Uma vantagem da fisioterapia que a gente tem na veterinária são os usos dos equipamentos, né, que a gente tem na mão. Então, por exemplo, o laser, o campo magnético, a fototerapia, são equipamentos que a gente usa, que a gente consegue relaxar o animal, desinflamar a lesão, cicatrizar feridas, sem precisar ficar sem precisar ficar se medicando, né? Medicando o animal. Então, às vezes a gente pega paciente que tem problema renal, problema de fígado, então hepático. Às vezes não dá para ele ficar tomando tanto medicamento, porque senão você acaba lesionando, né? Ele não metaboliza isso. Então, a vantagem da fisioterapia, um dos caráteres, é esse caráter não invasivo. Eu consigo desinflamar e tirar a dor do animal sem ele precisar fazer uso de anti-inflamatório. Perfeito. Eu acho esse ponto que você tocou importantíssimo. Eu, como homeopata, eu vejo uma grande quantidade de animais intoxicados todos os dias. Com os medicamentos. Com os medicamentos alopáticos, né? Então, eu sempre fico pensando, poxa, de fato, não desconsiderando a necessidade, muitas vezes, medicamentosa de tratar o animal, mas há uma necessidade de entender que o animal tem outros órgãos, além daqueles que você está tratando, né? Como um estômago, um rim e um fígado, né? Então, eu acho a fisioterapia nesse aspecto de grande importância, justamente para prevenir as intoxicações, não é isso? Sim, às vezes dependendo do tipo do animal. Outra coisa também, às vezes eles vêm para fisioterapia e eles estão impossibilitados de fazer exercício. Às vezes eles estão com muita dor. Eu sempre falo que animal com dor, ele não tem função. Não adianta você querer que ele ande se ele está morrendo de dor. Então eu preciso melhorar isso primeiro. Vou fazer o quê? Vou usar técnicas fisioterápicas com os equipamentos para a gente melhorar isso, tirar a dor, melhorar a parte energética dele. Quando ele começar a melhorar a dor, a gente começa os exercícios. Até aí, você vai me perguntar, e como é que fica a musculatura do cão nessa fase? A gente se utiliza de correntes elétricas que vão desde do animal denervado, ou seja, sentindo ou não o membro. Então, dependendo da corrente, a gente vai selecionar o equipamento que a gente vai utilizar. E aí a gente vai fazer a terapia passiva, ou seja, eu vou contrair a musculatura por ele, sem ele precisar ficar andando, né? Sem ele fazer os exercícios. Então, ele deitado, a gente consegue trabalhar essa musculatura. Então, eu vou melhorando o tônus dele, né? Até ele voltar à função. Entendi. Quer dizer, num primeiro momento, às vezes o medicamento é importante, num segundo momento é fisioterapia mesmo, pura. Sim, para a gente poder... Porque a fisioterapia não é uma medicina alternativa, né? Como todo mundo pensa. Não, ela é reabilitação. O animal precisa disso, a gente está reabilitando um animal. Né? Então, vai desde um pré-operatório até um pós-operatório. A gente tem que fazer uma fisioterapia. E a resposta é gratificante. Muito... Quer dizer, fisioterapia, no caso das lesões que são corrigidas cirurgicamente, elas fazem parte do protocolo cirúrgico, né? Sim. E não é uma alternativa ao protocolo. Não. Por exemplo, eu fiz muito curso em medicina humana, né? Porque na época, então, a gente não tinha os cursos de pós-graduação. Hoje eu dou aula em pós-graduação. Então, a gente não tinha. Então, o que acontecia? Se você for operar o seu joelho, você fez a cirurgia logo no pós-operatório, você não é nem imobilizado, você não põe nenhum penso, você já vai direto para a fisioterapia para movimentar esse joelho. Então a gente tem desde os médicos veterinários mais antigos que imobilizam o animal desde uma semana até um mês imobilizado, e a gente tem que saber trabalhar com isso. E aquele também que já faz a cirurgia e já, tô fazendo um penso que a gente chama de Robert Jones, que é só pra gente evitar o edema, que normalmente ficam 3 dias, e já quero que inicie a fisioterapia.
E as respostas são mais rápidas. Com aqueles que vão para a fisioterapia? Mais cedo. Perfeito. Doutora Estela, tem vários aparelhos aqui que eu desconheço. O que é tecaterapia? Tecaterapia é um aparelho de radiofrequência, tá? E assim, ele é muito comum, vou fazer um comparativo. Hoje em dia, as mulheres, principalmente na parte estética, fazem muito radiofrequência, que é aqueles aparelhos para gordura localizada, porque ele aquece muito e melhora colágeno muito. Então, sim, a gente não sei se pode falar, mas sim, são esses mais modernos hoje em dia na medicina estética que a gente usa, mas é um aparelho voltado para fisioterapia. Ele é um aparelho de radiofrequência, ele trabalha na mesma frequência que o rádio. E ele serve para quê? Para a gente aquecer os tecidos, tanto superficiais quanto profundos. Então eu uso muito quando eu tenho encurtamento muscular, quando eu quero melhorar a síntese de colágeno, quando eu quero trabalhar um alongamento, eu posso estar usando esse aparelho de teca, que seja uma radiofrequência, para a gente estar conseguindo mobilizar esse animal melhor, ou seja, alongar as fibras musculares, melhorar o colágeno no tendão, nos ligamentos, melhorar a fibrose, né, a estrutura da fibrose, não deixar uma cicatriz tão feia, né? Entendi. E o que é magnetoterapia? Como ela é feita? Magnetoterapia é um aparelho de campo magnético que a gente tem desde da magnetoterapia estática, que são aqueles ímãs, que é a mais comum. Não sei se vocês já viram aquelas propagandas de colchão com ímã magnético, sapato. Essa é uma magnetoterapia estática, né? Então a gente pega uns ímãs com um número maior de Gauss, né, uma intensidade maior, e ele vai fazer o papel de desinflamar e relaxar o animal. O meu aparelhinho é um pouco diferente, eu trabalho com magnetoterapia pulsátil, ou seja, um equipamento onde eu vou gerar um campo magnético, explicando de uma forma mais fácil. O que acontece? Toda vez que a gente tem uma lesão inflamatória, o que é normal dentro da célula? A gente tem carga negativa dentro da célula e o positivo estar fora da célula. Isso é o normal, fisiologicamente. Toda vez que a gente tem uma lesão, uma inflamação, acontece o quê? A gente tem, ao contrário, uma acidose metabólica, ou seja, a gente tem cargas negativas para o lado de fora da célula e o positivo está dentro, e a partir daí a gente tem um processo inflamatório. Toda a nossa célula trabalha com carga. Se a gente lembra desde a época da faculdade, a gente tem o polo positivo, a carga sódio positivo, assim, né, o potássio negativo, todas essas partes. O que acontece? O campo magnético ele vai lá e normaliza o potencial de membrana da célula, ou seja, ele inverte essa polaridade. Fora isso, ele tem efeito, ele libera endorfina, ele tem um efeito sedativo generalizado, ou seja, ele relaxa o animal dorme durante a sessão. Então ele é muito prazeroso. Então eu utilizo em que casos? Quando eu quero desinflamar, relaxar, liberar endorfina, processo cicatricial, consolidação óssea, quando a gente tem não união, quando o osso não está, ele tem um efeito pisoelétrico no osso também, que ajuda a consolidar esse osso. Então ele tem várias funções, depende do que eu preciso, eu utilizo na frequência certa. Depende das né? indicações. Né? Sim. Perfeito. Doutora Estela, eu gostaria que você desse aí o seu recado final para os proprietários de animais, para prevenir doenças, ou enfim, algo ligado à sua especialidade, que é a fisioterapia veterinária. Qual a principal dica que você dá para o proprietário? Eu sempre costumo orientar que, como eu já disse para você, a fisioterapia é uma reabilitação, é prazeroso para o animal, tem que ser lúdica para o animal, então eles gostam de fazer a fisioterapia. Eu sempre indico, às vezes, a obesidade, tomar cuidado com o piso, né? Tudo isso influencia para o seu animal não ter lesão, então a gente também orienta isso, tem essa parte de orientação. E eu fico muito feliz, porque hoje em dia vocês estão pedindo mais coisas, né? Então a gente está estudando mais, a gente está indo mais atrás de recursos para o seu cãozinho. Então, eu acho que é fundamental, né? Tanto para a parte neurológica, para a obesidade, para a senilidade. Hoje em dia os nossos animais estão ficando mais velhinhos e eles também têm dor. Então eu trabalho muito com dor. Né? Perfeito. De fato, a questão, né, da geriatria, hoje, eu acho que muitos dos seus pacientes, né? São geriátricos, São né? geriátricos. E isso, tem muita dor na coluna, os famosos bicos de papagaio, isso dói demais, né? Então, o que o proprietário sempre fala? Estela, eu tô tão feliz, ele já tá conseguindo subir no carro, ele já tá mais ativo, tá querendo passear mais, e antes ele não queria, só queria ficar em casa, deitado e dormindo. Que interessante. Doutora Estela, para as pessoas, os telespectadores que tenham ainda dúvidas em relação à utilização da fisioterapia na veterinária, qual o seu contato, o seu e-mail, o seu telefone? Meu e-mail é Estela, né, com S mudo e 2 L's, vet de veterinária sem o E, VET, o número 2, @hotmail.com.
Meu site é o www.estelafisiovete.com.br, lá está o meu endereço. E o meu telefone da minha clínica é o 5093-1063. Perfeito. Doutora Estela, eu tenho aqui mais perguntas, mais dúvidas, inclusive algumas minhas. Mas, enfim, o nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado por ter vindo aqui aos estúdios da TV Mundi e fazer essa entrevista com a gente. Muito obrigada pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho. Eu fico muito feliz. Muito obrigada. www.tvmundi.com.br. Se você tem uma dúvida, uma crítica, uma sugestão, mande um e-mail para a gente, mundi.mundianimal@tvmundi.com.br. Até semana que vem, se Deus quiser, em mais um assunto ligando a medicina veterinária com a TV Mundi. Até mais! O aromatizador de ambiente by Marcos Fernandes faz parte da aromaterapia vibracional, ou seja, trata dos animais tanto a sua parte física quanto a sua parte emocional. Animais que apresentam quadros de ansiedade, de estresse, de depressão, têm os melhores resultados com o aromatizador de ambiente by Marcos Fernandes.